Obrigado, Senhor, por ter se entregado por nós naquela cruz. Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda exaltação. Nós queremos engrandecer o Teu nome a cada dia, Senhor. Nós queremos que todas as pessoas saibam que nós pertencemos a Ti, que nós Te amamos. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por essa noite alcançando as nossas vidas. Pelo Teu Espírito ministrando aos nossos corações. Que cada vida aqui seja impactada, alcançada, transformada por Ti, Senhor. Por meio dessa palavra. Eu Te rendo graças. Em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Glória. O Senhor é bom em todo o tempo. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Está todo mundo bem? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, vocês estão percebendo que a igreja está um pouco... Quer dizer, está faltando algumas pessoas, é porque o pessoal, eles estão na conferência de homens e mulheres e devem estar chegando durante o culto ainda, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria, se possível, você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Aleluia. Esse é o dia, queridos, que o Senhor fez para alcançar as nossas vidas por meio da sua palavra, amém? Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11, lemos. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e sereis atribulados e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Quero falar com vocês, queridos, sobre o seguinte tema: uma igreja com aroma de fidelidade. Amém? Cristo, por meio do apóstolo João, enviou essa mensagem, o Apocalipse todo, mas também enviou essa mensagem aos crentes de uma cidade chamada Esmirna, na atual Turquia, na Ásia Menor. Essa cidade hoje se chama Izmir. Ela é uma cidade grande com cerca de mais de 4 milhões de habitantes. Lá naquele tempo, queridos, por volta do ano 95 da era cristã, existia um grupo de cristãos ali que se reuniam. Era a igreja que se reunia em Esmirna. João estava preso numa ilha grega chamada Pátimos, por causa da palavra do Senhor Jesus e por causa do testemunho que ele sustentava. Ele diz isso no primeiro capítulo de Apocalipse. A razão da sua prisão, além de ser relatada no próprio texto, por causa da palavra do Senhor e do testemunho que ele sustentava, a história prova que João foi banido para a ilha grega de Pátimos por se negar a adorar o imperador. Naquele tempo existia o culto ao imperador. Domiciano era adorado. Os outros imperadores eram adorados e as diversas divindades pagãs eram adoradas naquela região. E qualquer pessoa que se negasse a cultuar Zeus, cultuar Apolo, cultuar Domiciano, Diocleciano, independente do imperador, qualquer pessoa que se negasse a adorar as divindades romanas era considerada uma ameaça ao império. E essa pessoa deveria ser perseguida, banida e, se possível, até torturada até chegar à morte. Queridos, João estava preso em Pátimos
E o que eu quero falar para vocês, queridos, é que quando ele olhava ao seu redor, ele não encontrava nenhuma saída, porque ele estava cercado das águas frias do mar Egeu. Quando João olhava para baixo, existiam as rochas vulcânicas da ilha grega de Patmos. Mas quando João olhou para cima, uma porta se abriu nos céus. E uma voz como de trombeta disse assim: João, sobe para aqui, porque eu hei de te mostrar as coisas que devem acontecer. Eu quero falar para vocês que quando todas as portas se fecham na terra, uma porta se abre nos céus. Aleluia. Nós temos a certeza, queridos, que o Senhor é aquele que abre portas. É aquele que proporciona milagres para as nossas vidas. Deus é um Deus do novo. Eu vou repetir. Deus é um Deus do novo. Como assim Deus é um Deus do novo? Aquilo que não existe, Ele cria. Amém, queridos? Essa igreja de Esmirna, queridos, teve como bispo, como pastor principal, um homem discípulo do apóstolo João chamado Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna por volta do ano 155 da era cristã. Já velho, com cerca de 86 anos, ele foi levado diante do magistrado da autoridade romana, que disse para ele assim: amaldiçoa esse seu Jesus, senão você vai ser dado às feras. Caso você não amaldiçoe o Senhor Jesus, você tanto vai ser lançado às feras, como também a gente vai queimar você em praça pública. E Policarpo respondeu: o fogo que me aguarda em pouco tempo se acabará, mas o fogo do inferno que te aguarda jamais se acabará. Diz a história, queridos, que a multidão, com o coração inflamado e com os olhos cheios de sangue, pegaram folhas, pegaram alguns galhos para acender a fogueira que Policarpo ia ser martirizado. Diz a história que Policarpo estava amarrado, estava preso. De repente, quando eles tentaram acender o fogo para destruir Policarpo, ele começou a orar ao Senhor. E ele disse para o magistrado: 86 anos eu tenho servido ao Senhor Jesus. Nunca ele me fez mal nenhum. Como poderia eu amaldiçoar o meu rei e o meu Senhor? Diz a história, queridos, que o vento soprava tão forte que não deixavam as chamas consumir Policarpo. Até o momento que um soldado pega uma espada e golpeia o coração dele, acabando assim com o seu sofrimento. Mas ele não negou a sua fé. O tema dessa mensagem de hoje é uma igreja com aroma de fidelidade. A minha pergunta é: qual é o nosso aroma? Qual tem sido o nosso cheiro? Será que Cristo tem olhado para nós? Será que Cristo tem visualizado, observado as nossas vidas e Ele tem percebido e Ele tem sentido o cheiro de imoralidade? Será que Cristo tem observado as nossas vidas e Ele tem visto, queridos, e Ele tem sentido o cheiro de ingratidão? As nossas vidas devem exalar o bom perfume de Cristo. Diga comigo, Esmirna. Esmirna vem de uma palavra chamada mirra, que era uma planta usada para fazer perfumes. Era usada também na composição do óleo, do azeite, da unção que os sacerdotes utilizavam no Antigo Testamento. Mirra, queridos, tem um cheiro suave, mas um gosto amargo. Essa igreja, ela sofria amarga perseguição, mas a sua fidelidade subia às narinas do Senhor. Mas a sua perseverança subia às narinas do Senhor como fidelidade. Eu quero falar para vocês, queridos, que em meio a tantas circunstâncias, tantos desafios, nós temos que escolher de que lado nós iremos ficar. Nós precisamos ficar, queridos, do lado da verdade, e a verdade é a palavra do Senhor. Certa vez, conta-se uma história que 2 grandes exércitos estavam guerreando
batalhando um contra o outro, e no meio desses exércitos havia uma senhora com um cabo de vassoura na mão. E algumas pessoas chegaram para essa senhora e começaram a questionar, dizendo assim: todo o exército inimigo, eles estão armados com vários fuzis, existe até .50 lá, e a senhora está com um cabo de vassoura. Ela disse assim: não tem problema, é só porque eles precisam saber de que lado eu estou. Eu quero falar para vocês, queridos, que muitas vezes, como crentes, nós somos desafiados. E nós somos muitas vezes desafiados, não a ir no outro lado e atacar e guerrear contra as outras pessoas. Nós somos desafiados a tomar posição, a tomar uma atitude, a nos levantarmos na ousadia do Espírito. E mesmo que pareça não ter tanta evidência, mas o mundo, a carne, Satanás, precisa saber de que lado nós estamos. Eu vou ler aqui uma frase de um teólogo, que ele falou a seguinte verdade. Só um momento. Esse teólogo disse: os lugares mais profundos, mais sombrios do inferno estão reservados para aqueles que se mantiverem neutros em tempos de crise. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque tem pessoas que acham que nós não podemos manifestar a nossa posição em Cristo Jesus. Diante das circunstâncias, nós precisamos mostrar para as pessoas, para o mundo, para Satanás, de que lado nós estamos. Amém? Mesmo que isso custe a nossa própria vida, como custou a vida de Policarpo. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. A palavra do Senhor diz que essa mensagem foi direcionada, conforme nós encontramos aqui, no verso 8, ao anjo da igreja de Esmirna. O anjo da igreja, queridos, não era o ser angelical, era o líder daquela igreja, era o bispo, era o pastor, era a liderança daquela igreja. Cada igreja da Ásia Menor, dessas 7 que nós encontramos aqui, isso faz parte de um livro que eu escrevi, só que o livro está esgotado, aí não tem como vocês terem acesso a ele agora, mas vai chegar mais e a gente vai disponibilizar para vocês, amém? Mas, queridos, nesse livro eu falo isso, que essa mensagem foi enviada ao anjo da igreja, que era o líder daquela igreja, que era o pastor da denominação, de cada uma daquelas denominações, de Éfeso até Laodiceia. E esse líder, ele deve manifestar a mensagem de Cristo também para aquelas igrejas. Ele é um representante do corpo, ele representa a igreja, mas ele também representa Cristo para aquela igreja. A liderança, ela é responsável não só pela parte administrativa da igreja. A liderança, ela é primeiramente responsável pelo nutrimento, pela nutrição espiritual da igreja. Uma igreja que não tem um bom alimento, as ovelhas vão procurar alimentos em outros pastos. E pode ser que elas sejam envenenadas com heresias, com falsos ensinos. E nós precisamos saber, e o pastor e o líder da igreja precisa saber e precisa ter cautela e cuidado com a doutrina, com o alimento que ele está passando para o seu povo. Eu quero afirmar para vocês que uma igreja não é constituída apenas de paredes. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas podem destruir essas paredes, mas nunca vão destruir a igreja de Cristo. As pessoas podem até matar um cristão, como mataram Policarpo, como mataram Inácio de Antioquia, como mataram diversos mártires, diversos líderes da igreja antiga. Podem matar várias pessoas, mas ninguém vai destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja de Cristo, ela é indestrutível. Cristo disse: eis que eu levantarei, eu edificarei a minha igreja, e os portões do Hades não vão prevalecer contra ela. Eu quero falar para vocês que não existe perseguição que possa destruir a igreja de Cristo. Eu não quero saber, querido, se o atual cenário político da nação pode trazer um sofrimento para a igreja.
eu quero falar para vocês que ainda que venha diversos sofrimentos, nós nunca seremos destruídos. Nós seremos perseguidos, mas não destruídos. Porque nós somos o corpo místico do Senhor Jesus. Nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Nós somos o seu corpo, a sua igreja, os amados, os santos, os eleitos, os da fé. E eu quero afirmar algo para vocês aqui sem medo de estar errado, queridos. Eu estou observando uma geração de crentes que tem medo de perseguição. Eu estou observando uma geração de crentes que está fazendo de tudo para não ser perseguido. E eu quero falar para vocês, é lógico que eu não vou assinar a minha perseguição. Mas, todavia, no entanto, se por meio da minha fé eu sou perseguido, eu permanecerei com a minha fé, mesmo em meio às circunstâncias. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse assim: se alguém quiser viver uma vida piedosa, saiba que vai padecer perseguições. O grande apóstolo Paulo também disse que existe uma leve e momentânea tribulação que nós estamos passando. Preste atenção, a tribulação ela é leve. Preste atenção, ela tem um tempo, ela é momentânea. Mas o efeito disso é eterno e glorioso. A nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Se é para eu ser perseguido por meio da minha fé em Cristo Jesus, que venham as perseguições. Eu sei que isso não arranca muito glória a Deus misturado com aleluia. Eu sei que as pessoas não vão dançar, não vão glorificar quando nós falamos sobre isso. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a entender um lado do evangelho. Mas o evangelho não é só triunfo, o evangelho também é sofrimento. E falar isso para pessoas da palavra da fé é quase que uma facada no coração. Porque nós estamos acostumados com um evangelho triunfante. Eu não estou dizendo para você que Cristo não triunfou, não estou dizendo para você que Cristo não nos levantou, que nós não somos mais do que vencedores, somos tudo isso. Mas Pedro disse que nós iríamos sofrer perseguições. E ele disse: se você sofre perseguição como malfeitor, se arrependa, peça perdão a Deus. Mas se você sofre perseguição por sua fidelidade em Cristo, ele disse: dê glória a Deus por ser participante dos sofrimentos de Cristo. Eu quero falar para vocês que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas é o poder de Deus também para você ser uma testemunha. E sendo uma testemunha, você vai sofrer perseguições. Perseguições de todos os níveis. Perseguições dentro da nossa casa, perseguições no meio dos nossos familiares, perseguições de outras denominações, perseguições de todos os lados. Mas eu quero falar algo para vocês, queridos. Que no meio de uma pressão, no meio de uma perseguição, existem pessoas que têm um aroma de fidelidade. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não disse: eu aprendi a viver contente só quando eu estiver triunfando. Paulo não disse: eu aprendi a viver contente só quando eu estiver com muito dinheiro no bolso. Paulo não disse: eu aprendi a viver contente quando eu estiver com um grande carro na minha garagem. Não, Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele continua: eu tanto sei ser abatido, como também ter honra, ter pouco, como ter muito, em toda e qualquer circunstância. Eu já fui aprovado. Ele diz: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós precisamos ser mais valentes na nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos avançar. Glória a Deus. Cristo se apresenta para essa igreja de Esmirna de duas maneiras. Primeira maneira, ele se apresenta para os irmãos de Esmirna: eu sou o primeiro e o último. Número 1, Cristo se apresenta como protos kai ho scaton. Cristo é o primeiro, protos, e o último, scaton, fim.
Preste atenção numa coisa. Essa apresentação de Cristo exalta a sua divindade. Deus no Antigo Testamento, o Pai, ele é representado como Deus de toda a antiguidade. O Deus que é do início ao fim. Cristo é o alfa e o ômega. Cristo é o início e o fim. E eu quero explicar algo para vocês. Às vezes, quando nós falamos de alfa e ômega, nós pensamos que Cristo é o início, na nossa linguagem natural, e o fim. E depois dele vem algo mais. Não. Alfa, no alfabeto grego existem duas letras. Quando você vai falar sobre o alfa, você tem alfa, ômega, existem dois Os. É o O breve, chamado de ômicro, e o O longo, chamado de ômega. Ômicro quer dizer O. Ômega quer dizer O. Isso quer dizer o quê? Que Cristo, ele não é só o início e o fim. Ele é o início e a continuação de todas as coisas. Ele não tem início, nem tampouco tem fim. Ele é Senhor absoluto. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Cristo é, queridos, o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não houve um tempo que Cristo foi criado. Cristo não nasceu quando veio no ventre de Maria. Não, ele é pré-existente. Ele encarnou através do ventre de Maria. Mas ele é Deus absoluto. Ele estava na criação. Ele é Senhor absoluto. Ele é digno de honra. Ele é digno de adoração. Cristo não deixou de ser Deus quando ele se encarnou. Pelo contrário, Deus se vestiu da nossa pele. Deus homem esteve entre nós. O Emanuel esteve conosco. Deus homem abriu os braços lá na cruz. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, não precisa você abrir, queridos, mas você visualiza lá, observa lá depois. Quando Cristo estava na cruz, e de um lado um malfeitor, de outro lado um malfeitor, e um deles se arrepende. Antes disso, um estava praguejando o Senhor, dizendo assim: se és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e também a nós. O outro ladrão disse assim: não temes a Deus, preste atenção, estando ele na mesma condenação de nós. Quem esteve na mesma condenação? Segundo o texto, Deus. Aleluia. Existe uma heresia que diz que a parte humana de Jesus morreu na cruz. Preste atenção, Jesus não era duas pessoas, Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Então quem morreu foi Deus homem. Ah, mas Deus não morre, mas pela humanidade Deus provou morte. Se você tem dúvida, leia Atos 20 e 28, que diz que Deus sangrou pela sua igreja. Aleluia. Se você tem dúvida, leia Atos capítulo 3, verso 15, que diz que as autoridades de Israel mataram o Senhor da vida, o autor da vida. O título de divindade, o autor da vida foi morto. Se você tem dúvida, queridos, leia 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, que diz que Deus estava em Cristo, reconciliando os homens com os seus, consigo mesmo. Deus foi pregado numa cruz. O Emanuel foi pregado numa cruz, Deus homem. Amém, queridos? Se Jesus não era Deus, por que ele perdoa pecados? Se Jesus não era homem, por que ele sentiu fome? Jesus era Deus e homem. Amém, queridos? Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, até o verso 11, não prova que Jesus deixou de ser Deus. Eu vejo várias pessoas e até pregadores da fé dizendo que Jesus deixou de ser Deus, segundo Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, porque o texto diz assim: subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem e sendo reconhecido em figura humana, se humilhou como servo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11, não prova que Jesus deixou de ser Deus. Pelo contrário, o texto atribui à divindade carne. Nada foi tirado de Cristo na encarnação, mas foi atribuído humanidade a Ele. Essa é a humilhação de Cristo. Ele deixou a sua glória. Ele não deixou de ser Deus, Ele deixou a sua glória. Essa é a humilhação. Deus se humilhar, se tornar homem, Deus se fazer homem, isso é uma humilhação. Aleluia. Se nós não prestarmos atenção, o texto diz subsistindo. O que é subsistir? Existir acima de todas as coisas.
Se Deus não muda, e Jesus é Deus e deixou de ser Deus, então Deus mudou. Então eu sou contra quem afirma que Jesus deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele é Senhor absoluto. Ele é Deus absoluto. Amém? Ele é Deus homem. Aleluia. Essa é a doutrina correta do cristianismo. Vamos mais. Quando a gente avança um pouco na palavra do Senhor, Cristo se apresenta para essa igreja. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Cristo se apresenta para a igreja como aquele que foi morto e vive. O verso 8 diz: Ele não é só o primeiro e o último, provando assim a sua divindade. Cristo é aquele que foi morto, mas reviveu. Isso é muito interessante, queridos, porque Cristo, ele não esteve apenas na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ressuscitando, queridos. O nosso Cristo, Jesus, ele foi pregado numa cruz, mas ele não ficou lá, ele ressuscitou ao terceiro dia. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 9, diz que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. Ou seja, Cristo não ressuscitou como Lázaro, Cristo não ressuscitou como a filha de Jairo, Cristo não ressuscitou como as pessoas no Antigo Testamento que foram ressuscitadas por um milagre. Cristo ressuscitou de uma forma gloriosa. O seu corpo é imortal, o seu corpo é glorioso, o seu corpo é eterno, o seu corpo não tem limites. Estando tudo fechado, todo o cenáculo trancado, de repente Cristo aparece no meio deles. E o mesmo Cristo que apareceu sem precisar de portas disse assim: toca. E eu estava fazendo um texto, um artigo para um livro de um pastor amigo meu, e ele disse assim: Saulo, qual seria a resposta que você dava pelas marcas que permaneceram em Cristo, mesmo após a ressurreição? Se o corpo da ressurreição será um corpo perfeito, será um corpo glorificado. Por que Cristo permaneceu com as marcas? Por que Cristo permaneceu com as marcas do seu sofrimento? Eu respondi da seguinte maneira por meio de um texto. Eu disse assim: na eternidade todos nós estaremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo com um corpo glorificado, sim ou não? Diz a Bíblia que assim como Ele é, nós veremos e seremos também, teremos um corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, vai falar que nós seremos transformados e vamos receber novos corpos semelhantes ao do Senhor Jesus, e a morte vai morrer. Amém? Vai ser quando vai ter aquele triunfo da vida sobre a morte. Tudo bem. E aí eu falei assim: se chega lá na eternidade, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, e está todo mundo glorificado, a gente pode parar e pensar assim: quem desses aqui é o Redentor? É simples. O Redentor, ele tem as marcas da redenção. Eu respondi da seguinte maneira: Cristo permaneceu com as marcas, porque Ele é o Redentor. Ele é o Cordeiro que sangrou ao terceiro dia. Cristo, Ele é o Cordeiro que sangrou e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo, Ele tem as marcas redentivas, os sinais redentivos. Aleluia. Isso é respaldado pelas Escrituras, sabe por quê? Porque todos os relatos em Apocalipse a respeito de Cristo, na sua grande maioria, ele é demonstrado como o Cordeiro que sangrou. Então ele tem as marcas redentivas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Eu quero afirmar para vocês aqui, queridos, que essas duas apresentações de Cristo para Esmirna não foi dita de uma maneira solta, sem um contexto. Por quê? Preste atenção nisso. Em Esmirna havia uma divindade, haviam diversas divindades ali, mas existia uma divindade que era adorada lá como Apolo, como Dionísio e outras divindades, e essas divindades eram chamadas de o Deus que era o primeiro de Esmirna, a divindade principal. Cristo se apresenta para os irmãos em Esmirna dizendo assim: na verdade o principal sou eu sou o primeiro. Apolo não é o primeiro, Dionísio não é o primeiro, Zeus não é o primeiro, Domiciano não é o primeiro, eu, Jesus Cristo, eu sou o primeiro. E só um detalhe: eu também sou o último. Ninguém vem antes de mim, nem tampouco depois. Aleluia. Segunda maneira que Cristo se apresenta é contextual também. Por quê? Cristo disse: eu estive morto, mas eis que vivo. A cidade de Esmirna tinha sido destruída por um terremoto.
totalmente destruída por um terremoto, mas depois de um tempo ela foi reconstruída e a cidade foi embelezada e conhecida como a primeira da Ásia. Por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque Cristo se apresenta para essa cidade dizendo assim, para os irmãos, não tenham problemas com a morte, com as perseguições. Sabe por quê? Porque eu provei morte, destruição e ressuscitei. A maneira que Cristo se apresenta já era dizendo para aquela igreja assim, não tenha problema, caso alguém venha matar vocês, fiquem tranquilos, vocês vão ressuscitar. Aleluia. Essa raça de crente não morre nem morrendo. Alguém dá um glória a Deus por isso? Vamos avançar. Após a apresentação gloriosa de Cristo para essa igreja, eu teria muito a falar, mas o tempo não permite. Cristo vai fazer alguns elogios para essa igreja e nós observamos isso no verso 9. Cristo elogia a igreja da seguinte maneira: conheço as tuas obras, a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Eu quero explicar para vocês que isso aqui faz parte do elogio de Cristo. Por quê? Porque, queridos, Cristo, Ele está falando para essas igrejas como um médico, como um supervisor, como alguém que conhece o texto e o contexto, como alguém que conhece a apresentação teatral e os bastidores. Cristo está falando com essa igreja como o Senhor absoluto, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que tem a voz como o estrondo de muitas águas, aquele que tem a voz como uma espada de 2 fios. E Cristo falando para a sua igreja dessa maneira, Ele está dizendo assim: eu conheço a tribulação de vocês, eu conheço o sofrimento de vocês. E outra coisa, vocês estão pensando que são pobres? Na verdade, vocês são ricos. Preste atenção nisso. Às vezes, o autodiagnóstico é diferente, é o oposto do diagnóstico do Rei da Glória. Às vezes nós estamos olhando para nós mesmos e estamos dizendo assim: nós somos ricos, nós somos maravilhosos. Talvez estejamos chegando diante do espelho e cantando aquele louvor: quão grande és tu, quão grande és tu. Estamos visualizando o nosso reflexo diante do espelho e aplaudindo a nossa formosura. Mas o Senhor da Glória está olhando para nós dizendo assim: eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és. O diagnóstico de Cristo é o oposto do que o autodiagnóstico. Uma igreja que era conhecida como pobre, Cristo disse assim: na verdade vocês são ricos. Vocês são ricos de fidelidade, vocês são ricos de perseverança. Eu quero essa riqueza. E a pobreza aqui não era pobreza espiritual, era pobreza material. Por que eu sei disso? Porque a história prova que os bens dos irmãos de Esmirna foram confiscados por parte do Império Romano, porque eles se negaram a adorar o imperador. Os cristãos não eram só martirizados, não eram só torturados, não eram só perseguidos. Os seus bens eram confiscados por parte do Império Romano, e mesmo assim eles permaneceram firmes. Essa atitude de firmeza, de perseverança, de fidelidade no meio das circunstâncias, mesmo circunstâncias financeiras, essa atitude subia as narinas de Cristo como fidelidade. Cristo disse: na verdade isso é riqueza. E Cristo elogia essa igreja por causa dessa riqueza, amém? Eu teria muito a falar, mas vamos avançar. Cristo fala ainda que eles não deveriam temer a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Queridos, o doutor Grant R. Osborne, ele fala que sinagoga de Satanás era um grupo de judeus financiados pelo Império Romano para perseguir os crentes, para perseguir os cristãos. Esses eram da sinagoga de Satanás, era da igreja do diabo. Era um grupo de pessoas que se reunia para perseguir os crentes. Isso acontece na atualidade, sim ou não? Aleluia. Eu sei que esse tipo de pregação não arranca muito glória a Deus misturado com aleluia, mas é melhor você calado recebendo a palavra de Deus do que você gritando e sorrindo e vivendo uma vida vazia. Aleluia. Vamos avançar. De todas as 7 igrejas,
nós não encontramos nenhuma crítica para duas igrejas. Cristo não critica Esmirna, nem tampouco Filadélfia. Não há crítica nenhuma de Cristo para a igreja de Esmirna, nem tampouco para os irmãos de Filadélfia. Cristo não tem nada de negativo a falar sobre eles. Amém? Diferente de Laodiceia, diferente de Pérgamo, diferente de Tiatira, que era uma igreja imoral entre os líderes. A liderança de Tiatira estava envolvida com prostituição, com adultério, e pregava na igreja. Como eu sei disso? Existia uma mulher lá denominada, recebe um título de Jezabel. E Cristo fala assim que o anjo da igreja tolerava que ela ensinasse os servos dele a cometerem prostituição e adultério. Ela pregava na igreja. Era uma que se dizia profetiza. Mas aqui, queridos, não há crítica nenhuma de Cristo para a igreja de Esmirna. Glória a Deus por isso. Que sejamos crentes de Esmirna, amém? Como os irmãos de Esmirna. Vamos avançar. Cristo vai, já que não tem crítica, Cristo vai trazer um conselho para essa igreja. Olha comigo o verso 10. 2, verso 10. Antes disso, eu quero ler com vocês, é isso mesmo, verso 10. Veja comigo. Conselho. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha o conselho: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Parece que as palavras de Cristo aqui não fazia, ou não fazem na atualidade, trazendo para nós, não nos faz, queridos, nos levantar e sapatear na igreja. Não nos faz dançar e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque as palavras de Cristo aqui vão vir mais perseguições, vão vir mais tribulações. Satanás vai lançar alguns de vocês na prisão, mas preste atenção numa coisa: seja fiel até a morte, porque se você for fiel até a morte, a coroa da vida está garantida para você. Queridos, quando diz que Satanás ia colocar alguns na prisão, não era Satanás literalmente, era Satanás através de pessoas. Isso é descrito na Bíblia de várias maneiras. Nós encontramos atitudes, motivações sendo atribuídas a Satanás, mesmo sendo feito por pessoas. Exemplo, quando Pedro disse para o Senhor: tem compaixão de ti, Senhor, não vá para a cruz. Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas dos homens e não de Deus. Pedro não era Satanás, mas a motivação dele era uma motivação que procedia de Satanás. Jesus falou na ceia que um de vós era diabo, uma menção a Judas. Não era que Judas era Satanás literalmente, é que a atitude de Judas era segundo Satanás. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia fala que, tendo Satanás enchido o coração de Judas, ele foi trair o Senhor Jesus. Então aqui, queridos, é possível que esteja associado justamente a essas autoridades usadas por Satanás para perseguir os cristãos. E aqui eu quero afirmar algo para vocês: nem sempre Satanás vai se apresentar como Satanás. Ele vai usar muitas vezes autoridades, lideranças, para nos perseguir. E nós devemos não lutar contra a pessoa, mas guerrear, segundo as Escrituras, contra as hostes espirituais da maldade. Saulo, você está falando de batalha espiritual? Não, eu estou citando o texto bíblico de Efésios capítulo 6. A nossa luta, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra Satanás, os principados e potestades. Então nós devemos guerrear contra Satanás. Amém, queridos? Como? Por meio da palavra de Deus. Aleluia. Agora, eu quero fazer um comentário aqui. E eu quero que vocês entendam, queridos, bem direito esse comentário. A Constituição brasileira não permite que as igrejas evangélicas façam politicagem dentro da igreja, no púlpito da igreja, usando a influência para fazer isso. Não permite. Mas a Constituição permite que eu, como indivíduo, me posicione, porque eu também sou um cidadão, mas não faça isso no púlpito da igreja. Amém, queridos? Tem algo que as pessoas não estão entendendo no atual cenário político da nação, e isso é perigoso, porque aqui não era Satanás literalmente, era Satanás usando lideranças, usando autoridades para perseguir os irmãos. E isso pode acontecer se nós não nos posicionarmos.
Amém, queridos? Preste atenção nisso aqui. Quando a Constituição fala que o nosso voto é secreto, não é que o nosso voto está em segredo de justiça. Qual a diferença? Algo em segredo de justiça não pode ser dito até que seja julgado, que seja concluído, que haja a conclusão do julgamento. Não pode ser dito. Voto secreto quer dizer que diante de você e da urna, ali vai ser você quem decide. Amém? E no dia das eleições, você não pode falar, você não pode manifestar, você não pode dizer, eu vou votar em fulano e tal. Não, vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque vai de encontro à Constituição, vai de encontro às leis que tem na nossa nação. Todavia, se não for o dia, preste atenção nisso aqui, se não for o dia das eleições, você como indivíduo, você pode manifestar publicamente a sua posição. Você sabia disso? Você pode manifestar a sua posição. E tem pessoas que não sabem disso. E tem pessoas que falam assim, não, eu prefiro ficar neutro. Preste atenção. Você ficar neutro é justamente você dizer assim, decidam por mim. Eu estou em cima do muro. Eu sou Laodiceia. Eu não sou nem frio nem quente, eu sou morno. Você pode se posicionar, independente de que lado, mas você pode se posicionar. Amém, queridos? A minha posição é que seja pelo lado favorável às Escrituras, à palavra de Deus. Mas vamos lá, só explicar algo aqui também para vocês. Aí pessoas utilizam o seguinte argumento: Saulo, eu não posso influenciar. Então você deixa de ser pessoa. Porque toda pessoa, o que é uma pessoa? Alguém que tem autoconsciência. Toda pessoa, ou ele influencia ou ele é influenciado. Então você pode sim influenciar. Na verdade, o ser humano vive de influência, positivas e negativas. Um outro ponto que eu quero ressaltar aqui: o que é a pregação do Evangelho? Se não uma influência de ideias que transforma a vida de pessoas. Aleluia. O que é que você não vai fazer? Você não vai brigar, você não vai entrar na carne, você não vai ficar, você não vai denegrir as autoridades, denegrir o seu irmão, você não vai ficar debatendo nas mídias sociais, brigando com o povo, não, mas você pode se posicionar. Você pode se posicionar como indivíduo, você pode se posicionar publicamente, porque isso não tem nenhum problema na Constituição. Alguém entendeu isso aqui? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da atitude que venhamos a tomar, pode ser que estejamos dando o aval para que Satanás nos persiga, por meio de autoridades. Alguém entendeu isso aqui? Ah, Saulo, você está falando de que partido? Alguém ouviu falar algum partido aqui? Eu estou falando de princípios, eu não estou falando de partido. Amém, queridos? Devemos seguir a palavra do Senhor. Deus fez isso no Antigo Testamento, a palavra do Senhor fala sobre isso também. O próprio Cristo disse assim, a César tem que ser dado o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Cristo reconhecia quem era César. Aleluia. Vamos avançar. Quando nós observamos um pouco mais, aqui diz assim: tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção, o que é tribulação de 10 dias? Muitos teólogos falam que tribulação de 10 dias eram 10 perseguições imperiais romanas. Iniciada a primeira no ano 64 por Nero e finalizada por Diocleciano por volta do ano 313. Isso não tem coerência porque João recebeu a mensagem no ano 95. E o texto aqui é profético: tereis tribulação de 10 dias. Então não pode ser 10 perseguições imperiais romanas. Alguns teólogos afirmam que aqui ter tribulação de 10 dias eram 10 anos de perseguição, iniciada no ano 303 e finalizada no ano 313, que foi a maior perseguição pelo imperador chamado Diocleciano, em que vários cristãos foram mortos, vários textos sagrados foram queimados. Também não há coerência no texto. Por quê? Porque os irmãos de Esmirna já vinham sofrendo perseguição. A única maneira de entender é que 10 dias é um número que tem fim. Quando Cristo disse, tereis tribulação de 10 dias, Ele não estava dizendo assim, vão ser 10 perseguições. Ele estava dizendo assim, a presente tribulação tem dias contados. Isso tem coerência com o que Paulo fala de leve e momentânea tribulação. Então eu quero falar para vocês, ainda que venham diversas perseguições, os dias
dessas perseguições estão contados. A palavra do Senhor disse, querida, a palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar no meio das circunstâncias. Amém? Vamos avançar. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para falar. Veja, são 4 versículos. 4 versículos. Você ficou curioso para mergulhar mais? Adquira o livro Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Aleluia. Vamos avançar. Olha comigo, por favor, ainda o verso 10. Ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção. Eu quero caminhar para o fim da minha mensagem dizendo assim: até onde vai a nossa fidelidade? Quais os limites da nossa fidelidade ao Senhor? Até quando seremos fiéis? Existem pessoas dentro do corpo de Cristo que elas são fiéis até conseguirem o namorado, a namorada, o emprego, o carro, a viagem, a salvação dos seus familiares. Elas são fiéis até conseguirem alguma coisa. E o que é isso? Se não, preste atenção, relacionamento por meio de propina. Eu vou piorar o exemplo. O que é isso? Se não o mesmo que uma prostituta faz. Intimidade por meio de dinheiro. Tem pessoas dentro da igreja que elas têm intimidade com o Senhor por meio da bênção que vai receber. Elas são fiéis só até receber a bênção. Elas são fiéis só até receberem o resultado da oração. O que é isso? Senão um ato de prostituição. Repito, até onde vai nossa fidelidade? Quais os limites da nossa fidelidade ao Senhor? Será que deve ser só até recebermos as bênçãos desejadas? Parece que Cristo deixa claro até onde deve ser. Olha o texto: ser fiel até a morte. Preste atenção nisso. Os limites da nossa fidelidade chama-se morte. Nós devemos permanecer firmes, fiéis ao Senhor até o fim, até a morte. Mesmo que isso custe a nossa própria vida, nós não devemos vacilar, nós não devemos retroceder, nós devemos permanecer firmes até o fim, até a morte. E essa fidelidade até a morte, o resultado vai ser a coroa da vida. E a coroa da vida está associada a galardões que nós iremos receber no tribunal de Cristo. Nós seremos galardoados, recompensados no tribunal de Cristo. Eu vou fechar minha mensagem aqui. O verso 11 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Queridos, a segunda morte é o tormento no lago de fogo e enxofre. É a morte eterna. É o sofrimento eterno. Preste atenção, o vencedor não vai sofrer eternamente. O vencedor não vai para a segunda morte. O vencedor, ele vai para a vida eterna. Ele vai desfrutar com o Senhor pelos séculos dos séculos. E quem é o vencedor? O vencedor é todo crente em Cristo Jesus. É todo crente que persevera no Senhor. É todos aqueles que foram lavados pelo sangue, lavados e comprados pelo sangue do Senhor Jesus. O louvor pode vir? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vocês podem dedilhar algo aqui. Eu quero fazer a conclusão aqui dessa mensagem lendo uma parte do livro aqui com vocês. Eu coloquei assim: pessoalmente chamo essa carta de a carta do triunfo da vida sobre a morte. O crente não deve temer as coisas ou coisa alguma, mas deve ser fiel sob quaisquer circunstâncias. A morte da morte não é a sua aniquilação, mas sim sua ineficiência em matar. A morte vai morrer, pois ela não poderá mais nos matar. Costumo dizer que a morte caiu no encanto de matar.
Quando ela matou o Rei da Glória, decretou a sua própria morte. E hoje ela está caminhando nos frios corredores da própria execução. Morte, teus dias estão contados. Morte, tu morrerás. Eu quero dizer para vocês, queridos, que nós devemos ter o nosso coração inflamado de fidelidade ao Senhor. O nosso coração deve ferver de expectativas para servirmos ao Senhor. Em servirmos ao Senhor. Servir por qual motivo? Por qual razão? Porque amamos o Senhor. Porque nós amamos o Senhor. A minha fidelidade não é até eu ganhar o iPhone que eu queria. A minha fidelidade, queridos, não deve ser até eu conseguir tudo que eu almejo nessa vida. A minha fidelidade deve ser até a morte, até o fim. Igreja de Arco Verde, noiva do Cordeiro, nós precisamos nos consultar com o médico Jesus. E ele vai fazer um diagnóstico total da Igreja Verbo da Vida de Arco Verde e individual. E aqui eu quero fazer a seguinte pergunta: com qual igreja você parece? Será que você é um crente éfeso, que tem trabalho, que tem perseverança, que tem paciência, que tem doutrina, mas abandonou o primeiro amor? Será que somos crentes de Esmirna, que somos perseguidos e aparentemente pobres, mas diante de Cristo nós somos ricos? E temos aroma e a nossa fragrância sobe ao Senhor como fidelidade? Será que somos crentes de Pérgamo, que seguimos a doutrina de Balaão? Será que somos crentes de Tiatira, em que lideranças e pessoas que aparecem nos cultos, pessoas que têm evidência nos cultos, por meio de pregadores, ministros de louvor, ministros aqui, pessoas que aparecem, diaconato, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que aparecem. Será que nós somos dessas pessoas que estamos aparecendo, mas estamos vivendo uma vida imoral? Será que nós somos crentes de Sardes, que Cristo olhou para nós e disse assim, que Cristo olha para nós e diz assim: vocês têm fama que tem vida, mas na verdade vocês são mortos? Será que somos crentes de Filadélfia, que Cristo olha para nós e diz assim: eu tenho uma porta aberta diante de vocês, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a que eu fecho, ninguém abre? Será que somos crentes Laodiceia, e estamos causando náuseas no Senhor da Glória? Que igreja você é? Se você não sabe, eu convido você a se consultar com o médico das almas, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ficar de pé? Aleluia. Coloca o seu coração diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças. Senhor, nós não queremos ser reprovados por Ti. Mas, Senhor, mesmo que em algum momento sejamos reprovados, existe uma chave, existe uma porta que devolve a nós a alegria que o sentimento de culpa roubou. E essa porta chama-se o arrependimento. Senhor, nós te damos graças. E nós colocamos o nosso coração diante de Ti, Senhor, para que o Senhor sonde os nossos corações e nos dê, Senhor, uma resposta favorável, conforme a atitude do nosso coração. Nós queremos avançar, nós queremos prosseguir, olhando para Ti, Senhor. Nós te damos graças. Obrigado pelos meus irmãos. Eu declaro graça e sabedoria sobre eles, para que eles avancem cada vez mais, olhando para Ti, e sejam fiéis até a morte. Em nome de Jesus. Amém.